Quando eu estava no ensino médio, meu espírito aventureiro estava a mil. Entre o terceiro e quarto semestre, tranquei a matrícula para sair como mochileiro aos polos mágicos no sul do México, já que sempre foram os mais atraentes para mim. Primeiro eu iria para Cancún, e de lá passaria para Oaxaca, depois Chiapas, e por fim, um lugar que sempre me chamou a atenção: San Cristóbal de las Casas. Alguns amigos já tinham ido, e 2 concordaram que era um dos lugares mais bonitos do México. Mérida e Oaxaca foram experiências incríveis. Oaxaca tem cidades interessantes, mas não me impressionou tanto quanto Chiapas, especialmente quando finalmente cheguei a San Cristóbal. Houve um bloqueio na estrada e ficamos parados por quase 4 horas. Quando cheguei já era noite. Estava exausto e de mau humor. O quarto do albergue estava escuro e o problema era que eu não tinha comido. Da rodoviária fui andando até o centro entre 11 ou meia-noite. Imaginei que haveria algum carrinho de cachorros quentes ou hambúrgueres. Qualquer coisa que fosse, eu comeria com prazer. Estava andando perto da igreja quando vi um homem se arrastando. A princípio pensei que estivesse bêbado, mas, ao passar por ele, percebi que ele não conseguia mover as pernas. Ele se arrastava com as pernas enquanto se impulsionava com as mãos. Quando passei ao seu lado, ele levantou a cabeça e me olhou. Apesar de ser noite, a iluminação me permitiu ver que ele tinha o rosto sujo e uma barba grande. Ele parou e estendeu uma das mãos para mim, dizendo: "Você tem algo para comer? Me dê alguma coisa, tenha compaixão." Nunca tinha visto um homem com tantas dificuldades e nem com aquele olhar de verdadeira desesperação. Não tive coração para ignorá-lo. Naquela época, gostava de ser amigo de todos que conhecia, talvez porque minhas relações com as pessoas fossem de curta duração. Então me abaixei ao nível do senhor e disse que esperasse ali, que eu iria buscar algumas coisas para ele. O senhor assentiu e estendeu as 2 mãos para me dar um abraço. Ele chorou de gratidão e não consegui segurar as lágrimas junto com ele. Eu realmente senti muita pena daquele homem. A 2 quadras, finalmente encontrei uma lanchonete aberta e comprei 3 cachorros quentes, 2 para ele e 1 para mim. Pedi para a viagem e voltei ao lugar onde disse para ele me esperar. Ele bateu palmas quando me viu de longe e, ao receber a sacola, começou a comer desesperadamente. Sentei-me ao lado dele e também comecei a comer. O deixei comer e depois perguntei se ele tinha família ou como havia acabado naquela situação. Então o senhor começou a me contar uma história que me deixou de boca aberta. Quando ele terminou de falar, meu lanche já estava frio e nem percebi que minha fome havia desaparecido. Acontece que o nome dele era Geraldo. Ele tinha 46 anos e estava morando na rua há 3 anos. Contou-me que durante uma viagem à selva com um amigo, eles se perderam enquanto tentavam caçar um jaguar jovem. Eles seguiram o animal por um longo trecho da selva, até que de repente o perderam de vista. Parecia que ele havia evaporado. Eles andaram em círculos, mas nem ele nem o amigo conseguiram encontrar o caminho de volta. Algumas pessoas já haviam avisado que a selva tem um espírito muito ciumento e vingativo, e que tentar caçar era uma grande falta de respeito. Geraldo e seu amigo ficaram 3 dias perdidos. Já haviam discutido entre si, e a fome era insuportável. Eles dormiam sob árvores frondosas para se proteger, pois às vezes sentiam que um animal os espreitava. Ele disse que, pelas pegadas, dava para imaginar que era um animal grande, talvez um jaguar adulto. Eles sacaram os rifles, mas não havia nada. Os sons dos animais estavam ao redor deles, mas por mais que olhassem, não viam nenhum. Por isso não conseguiram caçar nada. No 3º dia, encontraram uma espécie de fruta amarela parecida com uma manga. Eles estavam tão famintos que não investigaram o que era, apenas comeram. Segundo Geraldo, o gosto era doce, parecido com o de manga mesmo.
Assim que comeram, eles avançaram mais alguns metros e desmaiaram como se estivessem sob um feitiço. Enquanto dormia, Geraldo sonhou com um homem alto e forte, com pele morena e cabelos negros que iam até a cintura. Seu rosto era invisível, mas sua pele tinha manchas grandes, semelhantes às de um jaguar. O homem falou em outro idioma, mas Geraldo de alguma forma entendeu cada palavra. O homem disse: "Você não entende as adversidades, não sabe respeitar, mata por diversão. Você vai se arrastar pelo chão como as serpentes para aprender. 5 anos, e depois voltará." Geraldo disse que não se lembra do que aconteceu depois, mas quando abriu os olhos, percebeu que estava com muito medo porque seu coração estava acelerado. Seu amigo tinha desaparecido, junto com seu rifle e sapatos. Ele estava sozinho. Ele tentou se levantar para continuar procurando a saída, mas suas pernas não o obedeciam. Ele estava paralisado da cintura para baixo. Após meio dia de desespero, ele ouviu o som das folhas se movendo. Pensou que seria seu fim, mas em vez de um animal, era um grupo de homens. Eram os mesmos que os haviam avisado para não caçar na selva. Eles o carregaram para San Cristóbal de las Casas, já que ninguém quis assumir a responsabilidade por ele. Desafortunadamente, ninguém o ajudou, nem sua família. Desde então, a rua virou seu lar. A história me impressionou. Será que aquele sonho foi real? Geraldo respondeu que sim. Ele continuava a sonhar com o homem das manchas de jaguar, repetindo as mesmas palavras. Você vai se arrastar como as serpentes para aprender. Já compartilhei 2 histórias no grupo do Facebook que aconteceram com minha família, mas essa prefiro fazer de forma anônima, através do e-mail de vocês. Minha irmã Laura teve muitos problemas há alguns anos. Ela, o marido e a filha moravam em uma área muito ruim da cidade. Minha irmã fez amizade com uma pessoa péssima que, de uma forma ou de outra, a levou às drogas. Laura nunca havia experimentado drogas antes, e elas a destruíram. Ela perdeu a família por causa disso. O marido acabou indo para outro estado com a filha, e desde então, nem minha irmã, nem nós sabemos onde eles estão. Isso a abalou profundamente, e por mais que tentássemos, não conseguimos convencê-la a voltar para casa conosco. Ela retornou para aquela área ruim com a amiga, e se afundou ainda mais nos problemas de dependência. Tudo foi de mal a pior, até que recebemos uma ligação terrível no meio da noite. Minha irmã havia tido uma overdose. A polícia a encontrou a tempo e a levou ao hospital. Lá, literalmente a ressuscitaram. Depois de alguns dias, finalmente pude ir buscá-la para trazê-la de volta para casa, para que ela estivesse com a família, para que pudesse se recuperar. Lembro-me de como estava nervoso quando recebi a mensagem de que já podia ir. Informei meus pais que estava saindo, peguei as chaves e limpei o para-brisa do carro antes de partir. Não sei porquê, mas todos esses detalhes insignificantes ficaram marcados na minha memória. O medo que senti naquela estrada também é difícil de esquecer. Naquele momento não era um medo do desconhecido, mas o medo de ver minha irmã naquele estado e da responsabilidade que sentia de garantir que ela ficasse bem dali em diante. No hospital, conversamos por um tempo antes dela receber alta. Ela me disse algo que me fez questionar se era realmente apropriado tirá-la de lá tão cedo, se ela estava realmente bem para sair. Quando perguntei como ela estava, ela disse que desde que recobrou a consciência, se sentia muito mal. Enquanto sua visão estava embaçada pelos medicamentos, na primeira tarde em que esteve desperta, o quarto estava cheio de pessoas ao redor da cama olhando para ela. Depois, eram apenas sombras. Ela disse. Quando sua visão clareou um pouco, ela teve certeza que eram apenas sombras.
Minha irmã nunca havia tido nenhuma experiência sobrenatural. E embora em nossa família acreditássemos nessas possibilidades, nunca havíamos passado por nada assim. Naquele momento, quando ela me contou, eu atribuí aquilo às sequelas dos momentos traumáticos que ela havia acabado de viver. Nada além disso. Quando estávamos saindo do hospital, minha irmã não parava de olhar para trás. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas dizia que não era nada, que devíamos nos apressar. Nos preparamos para a viagem de volta para casa, que levaria apenas 2h30. Embora meus pais estivessem preparando um jantar para recebê-la, levei minha irmã para comer suas esfirras favoritas. Quem sabe quanto tempo levaria até que ela pudesse comer lá novamente. No entanto, assim que chegamos ao estabelecimento, minha irmã me pediu que continuássemos. Disse que me desse só alguns minutos enquanto fazia o pedido, mas ela insistiu. Não parava de olhar pelo retrovisor do lado dela, ajustando-o para poder ver, o que me impedia de usá-lo. Para deixá-la mais tranquila, concordei e saímos de lá rapidamente. Eu geralmente dirijo com calma, mas dessa vez eu estava apressado para sair dali, antes que minha irmã visse algum conhecido problemático naquelas ruas. Algo estava acontecendo com ela, e eu estava começando a me preocupar. Até eu comecei a sentir como se estivéssemos realmente sendo seguidos, mas ao entrar na estrada e ver que não havia nenhum carro no retrovisor, me acalmei. Supus que era só a imaginação da minha irmã, a paranoia dela, e a médica já havia me avisado que isso poderia acontecer por um tempo. Contudo, ouvi minha irmã murmurar de repente: "Ele não nos seguiu." Ela sussurrou algo mais e pedi para que repetisse. "Desculpa, não estava falando com você. Eu disse que ele não nos seguiu. Desde o hospital, não nos seguiu." Naquele momento me irritei. Disse que ela parasse com essas coisas, que deixasse de lado suas fantasias de ex-usuária de drogas e que agora precisava ser normal como nós. Vi uma lágrima antes que ela pudesse secá-la com a manga da blusa e então acelerei, subi a 140, mesmo com o limite sendo 80 km/h. Minha irmã me lembrou de que a estrada era perigosa e pediu que eu diminuísse a velocidade. Eu reduzi e ela então pediu que parássemos o quanto antes, porque estava com muita vontade de vomitar. Estacionei em uma área de descanso sob uma grande árvore, a única em toda aquela área. Quando saiu do carro, minha irmã olhou para trás. "Ele está vindo", disse. Em seguida, deu alguns passos em direção ao mato e vomitou. Saí para me certificar de que ela estava bem. Perguntei quem estava vindo e ela se desculpou. Disse que eram bobagens, que sabia que tudo estava na cabeça dela, danificada por toda a droga que consumia. Ela prometeu que tentaria parar de ver aquilo, que pararia de agir como uma maluca. Eu a abracei, e ao abraçá-la senti como ela estava frágil, como aquela menina que eu havia cuidado no passado e que também cuidou de mim era só pele e osso. Pedi desculpas, beijei sua testa e disse que ela nunca esteve sozinha, que enquanto estivéssemos vivos, ela sempre teria alguém. Enquanto a abraçava, apoiei minha cabeça sobre a dela e olhei para trás, em direção à estrada por onde havíamos vindo. Não sei a quantos metros, mas longe o suficiente eu vi na escuridão. Tenho que ser honesto, não me importa se acreditam ou não, mas no meio da estrada vinha uma figura de branco, com o que parecia um vestido. Não consegui distinguir direito, mas era uma figura de branco, com cabelos longos e grisalhos. "Laura, o que está nos seguindo é uma mulher de cabelos longos?" perguntei à minha irmã. Senti seu corpo estremecer. Senti ela acenar com a cabeça, dizendo que sim. Aquilo, o que quer que fosse, vinha muito devagar. Eu disse à minha irmã para entrar no carro e que não olhasse para trás. Coloquei o cinto nela, fechei a porta e, sem perder aquilo de vista, entrei no carro e parti. Não parei mais até chegar em casa.
com a alegria dos meus pais ao verem minha irmã, até esqueci daquela visão. Nunca pensei que reagiria assim ao ver algo sem explicação. A verdade é que sempre achei que entraria em pânico, mas não foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, fui à loja comprar leite para que minha mãe e minha irmã pudessem preparar o café da manhã, como quando ela morava conosco, quando éramos pequenos. A luz da manhã enchia a cozinha e a sala, com meu pai pintando suas pequenas peças de madeira. Era como se estivéssemos revivendo aqueles tempos felizes. Saí de casa e até a rua parecia diferente, mais alegre. Pensei em tudo o que faria para que minha irmã voltasse a ser feliz e, quem sabe, em algum momento, ela pudesse voltar a ver sua filha. Nós a procuraríamos. Mas primeiro Laura precisava ficar bem, e depois eu me concentraria em ajudá-la a encontrar sua filha. Ei! Me chamou Rômulo, o vizinho estranho da rua que sofre de insônia. Ele era muito amigo do meu pai quando eram jovens, e agora passava os dias e noites mexendo em seu Camaro 75. E quando digo dias e noites, quero dizer literalmente. Ele mexe no carro até às 3 ou 4 da manhã. Desde que eu era criança, ele está consertando aquele carro e nunca conseguiu terminar. Vi que sua irmã voltou. Que bom que estão bem. Se precisarem de algo, é só pedir. Obrigado, Rômulo, eu disse e tentei seguir em frente, em direção ao mercado. Espera. Sabe, acho que estou ficando maluco, mas juro que vi algo muito estranho na noite em que vocês chegaram, quando passaram em frente à minha casa. Parei de andar. O que você viu? Perguntei. Juro por Deus, parecia que tinha uma mulher de branco no teto do carro. Depois disso, não ocorreram fenômenos muito estranhos em relação a essa aparição. Mas sim, algumas coisas aconteceram em nossa casa e com minha irmã. Caso vocês queiram, eu voltarei para contar uma segunda parte dessa história. Fico feliz por compartilhar. Obrigado por quem me ouviu até aqui. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, comunidade. Vou contar minha história, faltando apenas algumas horas para ter que pegar essa estrada de novo. Bom, na minha família temos um negócio. Abrimos uma franquia de um restaurante de hambúrgueres muito popular aqui na região. E tem crescido bastante. Eu conheci esse negócio quando estava na escola e tive a ideia de sugerir ao meu pai que perguntássemos se podíamos trazer uma franquia para a nossa pequena cidade. Fomos os primeiros e tem dado muito certo, mas há algo muito particular que precisamos fazer: buscar os molhos que os tornam especiais. Temos que buscá-los 2 vezes por semana na sede original, porque eles não compartilham a receita. Na maioria das vezes, eu e meu irmão é que vamos, porque quase sempre é à noite e meu pai já não dirige nesse horário devido à visão. Isso que vou contar aconteceu na semana passada. Foi a última vez que tivemos que ir para lá. Saímos como sempre, às 9 da noite. Normalmente é um trajeto de menos de 1 hora, então, se saímos às 9, às 11h30 já estamos descarregando os barris de molho no nosso restaurante para poder dormir à meia-noite. Tenho uma imagem muito clara do meu irmão esperando ao lado da caminhonete quando saí com as chaves, e como ele me olhou com um olhar um pouco confuso e disse: "E se deixarmos para amanhã de manhã?" Perguntei o que ele tinha e ele disse que não estava se sentindo muito bem, que sentia algo no peito, como se não devêssemos pegar a estrada naquela noite. Pedi um momento e fui conferir o restaurante. Já não restavam molhos para iniciar a jornada no dia seguinte. Não tem jeito, mano, temos que ir agora. Se algo acontecer de manhã e nos atrasarmos, o pai não vai conseguir abrir, e você sabe como ele fica. Eu tentei tranquilizá-lo, dizendo que não era nada. Porém, nunca tinha visto meu irmão daquele jeito, com medo ou com aquele nervosismo tão evidente.
Bom, as ruas, à medida que nos aproximávamos da saída da cidade, ficavam cada vez mais desertas. As luzes amarelas dos postes iluminavam apenas pequenas partes dela. Olhávamos para a rua ao longe e parecia como um cenário de um videogame, onde só o que está iluminado existe, onde tudo o que é escuro é um vazio. Não lembro qual era a fase da lua uma semana atrás, mas a noite estava mais escura que de costume. Disse ao meu irmão que provavelmente era isso que o deixava nervoso, o vento e a ausência de luz. Chegamos à última rua antes de pegar a estrada, e ao longe, enquanto fazíamos uma parada, vimos passar uma pessoa em situação de rua, empurrando um carrinho de supermercado aparentemente vazio. Meu irmão me fez parar por um momento. Espera o senhor passar. O homem avançou muito, muito devagar, quase como se estivesse zombando de nós. Esperamos por vários minutos até que disse ao meu irmão que não podíamos perder mais tempo. Na sede principal, provavelmente só estavam nos esperando para poder fechar. Avançamos, mas fui devagar, com muito cuidado. Devo compartilhar com vocês que eu também comecei a ficar nervoso quando senti como se os faróis da caminhonete iluminassem menos naquela noite do que de costume. Como se aquela escuridão que tinha tomado a cidade também invadisse a estrada. Mas lá era pior, porque naquele breu só existiam os poucos metros que íamos iluminando nós mesmos. Devagar, com muita cautela, chegamos a tempo ao nosso destino. Carregamos tudo e nos preparamos para voltar. Meu irmão estava se sentindo melhor, como se toda aquela ansiedade tivesse sumido de repente. Eu disse para ele não se preocupar, que estávamos dirigindo com cuidado e que estava tudo bem, e então pegamos a estrada de volta. Mesmo na volta, a escuridão daquela noite continuava sendo mais profunda do que qualquer outra que eu me lembre. Seguimos a uma velocidade prudente por aquela estrada de 2 pistas para voltar. No meio do trajeto, em uma área cercada de morros, a mais escura, vimos algo ao longe. Uma ambulância com as luzes acesas. Algo havia acontecido. Reduzimos a velocidade. A ambulância estava parada na entrada de uma curva bem ao lado da estrada, ocupando metade da nossa pista. Um cone laranja estava na outra metade. Paramos atrás da ambulância, mas o tempo começou a passar e não sabíamos o que fazer. Vários minutos se passaram e as luzes de emergência estavam machucando meus olhos por conta da síndrome do olho seco. Finalmente tive coragem de sair da caminhonete para perguntar o que estava acontecendo ou se poderíamos passar em breve. O cone na estrada era pequeno, como aqueles que os carros particulares carregam. A ambulância estava desligada e só havia uma pessoa. E aquele olhar, aquela expressão. Não sei como explicar, mas a pessoa ao volante parecia completamente fora de si. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Perguntei se estava bem, se poderíamos ajudar em algo, mas ela não respondeu. Perguntei se poderíamos passar. Além de não querer chegar tarde em casa, estávamos parados em um lugar que parecia muito perigoso, se um caminhão ou um veículo pesado se aproximasse e não conseguisse ver. Disse à pessoa na ambulância que ia mover o cone, que passaríamos com muito cuidado. Ela não respondeu nada, então voltei para a caminhonete e seguimos pela curva escura. Por favor, prestem muita atenção ao que vou dizer a seguir, embora eu tenha certeza de que não vão acreditar em mim. Uns 300 metros à frente vimos umas luzes ao lado da estrada. Pareciam pessoas descendo por um barranco. Depois vi marcas de pneus que deixavam claro que um veículo tinha acabado de sair da pista, mas não havia mais nada visível. Continuamos avançando em velocidade baixa, como se estivéssemos praticamente andando, muito devagar. As luzes de uma viatura se refletiam no mato antes mesmo de virarmos a curva e conseguirmos vê-la. Ao sair dessa curva, vimos que eram 2 viaturas, uma parada na nossa pista e outra na pista contrária, a uns 50 metros de distância uma da outra. Mudei de pista para passar pela primeira,
E quando passamos por essa viatura, meu irmão gritou. Gritou de forma horrível. Eu pensei que fosse por causa dos policiais que corriam em nossa direção, gritando que não podíamos passar. Eles bateram na janela com violência e eu só conseguia me desculpar. Disse que ninguém nos havia parado. Não abaixei o vidro, mas eles gritavam dos dois lados e meu irmão começou a chorar. Chorava como uma criança e eu só conseguia acelerar. Acelerei para fugir daqueles policiais que pareciam estar prestes a quebrar nossos vidros. Foi algo estúpido, mas eu me senti em perigo e não consegui pensar direito. Meu irmão chorava. Chorava como uma criança, como eu não o ouvi chorar na vida. Você não viu, ele dizia. E foi aí que olhei pelo retrovisor. Havia algo na estrada, uma silhueta contra a luz sobre o asfalto, iluminada pelos faróis daquela primeira viatura parada. Era uma pessoa caída, e dela saía algo que parecia uma asa, mas não uma asa angelical, e sim quase transparente como a de um pássaro sem plumagem, gigantesca, com cerca de 2 metros. Acelerei fundo dessa vez. Uma viatura bloqueava o caminho a cerca de 1 quilômetro, mas por sorte estava vazia e conseguimos desviar. A estrada estava completamente deserta, mas quando nos aproximamos da cidade, encontramos um comboio de umas 8 viaturas que seguiam em direção àquele lugar. Meu irmão não parava de chorar. Estava devastado. Ao chegar em casa, não quisemos acordar ninguém. Eu o levei para a cama e depois fui tentar relaxar. O vento que soprou a noite toda me fazia sentir que algo estava no ar, que algo voava perto de mim, e eu sentia, além disso, que a qualquer momento a polícia apareceria em nossa porta. Mal consegui dormir. Pela manhã liguei o rádio e a TV, mas ninguém mencionou nada sobre um acidente. Eu disse ao meu irmão que nada tinha aparecido quando ele acordou para tomar café. Ele me disse que era só um carro que tinha saído da estrada, que talvez não fosse grande coisa. Eu o olhei e disse que isso não era o mais importante, mas sim o que tínhamos visto na estrada. Meu irmão disse que não havia nada, que ele não viu nada na estrada, que era só um carro que havia caído no barranco. Não quis insistir e até hoje não o fiz. Não sei se a mente dele o protegeu do trauma e decidiu esquecer. Não sei se ele realmente não viu, ou se viu outra coisa, ou se fui eu, que talvez fiquei louco. No final das contas, nenhum policial veio me cobrar por ter passado por lá. E no fim das contas, eu gostaria de ter esquecido o que vi também. Só sinto muito medo de ter que passar por lá de novo quando tivermos que ir para a cidade vizinha. Tenho medo de passar de novo por esses vários acontecimentos bizarros. Não sei se meu irmão está bem, se ele vai voltar a sentir algo estranho, mas tem algo que agora eu sinto no meu peito e não sei como descrever. Isso aconteceu em 2016. Meus pais tinham acabado de se mudar para a costa oeste e eu estava dirigindo para lá para visitá-los. Grande parte do caminho era bem deserto, com apenas algumas estações de serviço espalhadas ao longo da rodovia. Em algum momento, durante a minha segunda noite de viagem, a luz de verificação do motor do meu carro acendeu. Eu não fiquei exatamente surpreso, porque meu carro era velho e nada confiável. Eu também não entendia muito de carros e não tinha ideia do que poderia estar acontecendo. Olhei onde ficava o próximo posto de gasolina. Estava a cerca de 50 quilômetros de distância e realmente não tinha outra opção a não ser tentar chegar até lá. Porém, meu carro decidiu fazer a escolha por mim, já que o motor de repente parou, me deixando deslizar lentamente até parar no acostamento. Tentei de tudo para fazer o carro voltar a funcionar. Até saí e olhei embaixo do capô para ver se encontrava alguma causa para o problema, mas não vi nada. Honestamente, pensei que aquele era o fim da linha para o meu carro. No meio tempo, tudo o que eu podia fazer era encontrar uma maneira de conseguir ajuda.
Peguei meu celular e imediatamente senti meu estômago revirar ao perceber que estava sem sinal. Tentei fazer algumas ligações, mas obviamente nenhuma delas foi completada. Depois de 30 minutos tentando encontrar uma solução, percebi que realmente só tinha uma opção: pedir carona. Eu nunca tinha feito isso antes e estava um pouco nervoso, sem saber realmente o que esperar. Sempre achei estranho e nunca pensei que fosse precisar fazer algo assim. Fiquei lá na beira da estrada e esperei. A cada 20 minutos ou mais, um carro passava, mas nenhum deles parava. Isso continuou por horas. Provavelmente eram 3 da manhã quando vi os faróis de outro carro vindo pela estrada. Estendi o braço, esperando que ele passasse como todos os outros, mas para minha surpresa, o carro começou a encostar. Era uma caminhonete preta, e eu não conseguia ver o motorista até ir ao lado do carro. Ele era um homem muito magro, com um rosto comprido e fino, que não combinava com seu cabelo preto e longo. Era um pouco perturbador. "Precisa de uma carona?" ele perguntou sorrindo. Algo realmente me incomodava naquele cara, mas sinceramente eu estava cansado e essa poderia ser minha única oportunidade de pegar uma carona. Então não recusei. Entrei no banco de trás e fiz o melhor para me ajeitar, pois parecia afundar. Imaginei que seria estranho se não tivéssemos um pouco de conversa fiada, então perguntei o que ele estava fazendo naquela noite. Ele respondeu como se fosse um hobby, o que era meio estranho, já que estávamos no meio do nada. Fiquei surpreso que ele não perguntou o que eu estava fazendo ou por que eu precisava de uma carona, mas tentei pensar em outra pergunta só para manter a conversa. O homem interrompeu meu pensamento quando olhou para mim por alguns segundos no espelho. "Você não tem nenhuma arma, né? Só para ter certeza de que estou seguro", ele disse, com aquele sorriso estranho novamente. Eu respondi que não, achando uma pergunta estranha para se fazer assim, de repente. Mas talvez ele estivesse apenas se precavendo. Não sei, mas depois disso parei de falar. 10 minutos se passaram enquanto eu olhava pela janela, antes que o homem fizesse uma curva repentina para fora da rodovia, entrando em uma estrada de terra. Imediatamente me sentei e olhei ao redor, percebendo que algo não estava certo. "Para onde estamos indo?" Ele me olhou rapidamente, depois continuou dirigindo sem responder. Perguntei de novo, mais alto, à medida que o medo crescia. "Para onde você está me levando, caramba?" Nesse ponto eu sabia que, acontecesse o que fosse, quando o carro parasse eu ia sair correndo, então me preparei com a mão na porta. Enquanto ele dirigia por aquela estrada de terra esburacada, de repente, uma pequena casa de fazenda apareceu nas luzes fracas. A porta da frente estava escancarada e o lugar todo parecia estar em ruínas, quase desabando. Quando nos aproximamos, ele de repente pisou no freio. Eu fui jogado para frente no banco e o homem instantaneamente abriu sua porta e correu para o lado do carro. Eu também abri minha porta e saí correndo, indo direto em direção à linha de árvores. O cara deu a volta no carro e começou a correr atrás de mim. Uma vez que estávamos na floresta, estava tão escuro que eu só conseguia ouvir seus passos e não conseguia mais vê-lo, mesmo estando a apenas uns 3 ou 4 metros de distância. Fiz uma curva brusca, me escondendo atrás de uma árvore e segurando a respiração. Os passos dele passaram bem perto de mim e continuaram floresta adentro. 1 minuto inteiro se passou antes que eu ouvisse sua voz me chamar. Várias vezes ele repetia as mesmas frases com o mesmo tom de voz. "Vamos lá, volte, eu te dou uma carona." Não estava tentando te assustar. Era extremamente perturbador. Nunca ouvi seus passos voltarem para o carro, então não fazia ideia de onde ele estava ou se ele estava à espreita no escuro, em algum lugar por perto. Eu sabia que tinha que sair dali. Então comecei a caminhar silenciosamente na direção da estrada principal, ou pelo menos o que eu achava que era essa direção. Eu realmente não conseguia ver nada, mas, uma vez mais profundo na floresta,
Peguei meu telefone e coloquei o brilho no mínimo. De alguma forma, agora eu estava com sinal. Quase chorei de alívio. Liguei para a polícia e pedi para rastrearem a ligação para saber onde eu estava. Felizmente consegui voltar para a estrada principal e encontrei 2 policiais lá. Naquela altura, o homem e o carro já tinham desaparecido e não sei como ele conseguiu sair dali sem ser visto. Quanto à casa da fazenda, era exatamente o que parecia ser, um lugar velho e abandonado, o que torna tudo ainda mais estranho, já que o homem sabia exatamente onde ela ficava e entrou de propósito. Não faço ideia do que ele ia fazer. Só estou feliz por não ter que descobrir. Eu estava fazendo um turno rápido em uma pizzaria numa noite de segunda-feira. Saí do meu trabalho principal às 19h e decidi fazer algumas entregas. Era uma noite bastante tranquila e comum, nada de especial. Fiz cerca de 8 entregas antes de pegar a última da noite. Dirigi até a casa para fazer a entrega e depois comecei a voltar para a cidade, onde fica meu apartamento. Já eram cerca de 22 horas e após aquela entrega eu estava a uns 20 minutos de distância, nos campos ao redor da nossa cidade. Alguns minutos na minha volta, vi uma figura parada no meio da estrada. Reduzi a velocidade e o homem se afastou um pouco, mas não o suficiente para sair do meu caminho. Quando cheguei mais perto, ele olhou diretamente para mim e estendeu o polegar pedindo carona. Nos faróis do carro percebi que ele era um homem bem mais velho que eu, por volta dos 50 anos e carregava uma grande mochila nas costas. Como eu já estava diminuindo a velocidade, pensei em ser prestativo e perguntei se ele precisava de uma carona até a cidade, já que eu estava indo para lá de qualquer forma. Ele se apoiou no parapeito da janela e agradeceu por eu ter parado. Seus olhos pareciam vermelho sangue, como se ele não dormisse há dias, mas aparentava ser uma pessoa legal, então concordei em dar a carona. O que eu não esperava era que ele abrisse a porta do passageiro e se sentasse logo ao meu lado. Isso não fazia muita diferença, eu acho, mas senti que seria de bom senso ele ter sentado no banco de trás. Enquanto ele se ajeitava, olhei além dele, para o local de onde ele vinha. Era um campo de capim alto, provavelmente uma grande fazenda ou algo assim. "Você é daqui?" perguntei. Ele olhou para mim e respondeu: "Só estou atravessando o país para visitar minha família. Não tenho carro, então estou pegando caronas." Achei isso interessante, então perguntei mais sobre de onde ele vinha, mas ele deu respostas muito vagas e sem interesse. Algumas vezes peguei ele olhando para o meu banco de trás, não apenas olhadelas rápidas, mas como se estivesse analisando o banco inteiro, procurando por algo. Alguma coisa nele começou a me deixar desconfortável. Ele não falava muito e só agia de um jeito muito estranho. "Está tudo bem?" perguntei. Eu ainda estava olhando para a estrada e ele não respondeu, então eu olhei para ele. Meus olhos foram atraídos pelo seu olhar perturbador antes de eu notar a faca que ele segurava firmemente na mão direita. "Pare o carro." Eu não disse uma única palavra e estacionei bem no meio da estrada. Estava apavorado e pensei que se eu deixasse ele pegar o que quisesse, sairia ileso. Então era exatamente isso que eu planejava fazer. Assim que o carro parou, me virei para abrir a porta, mas ele rapidamente me impediu. "Vá para o banco de trás", ele exigiu, ainda segurando a faca. Eu congelei por um momento, percebendo que estávamos no meio de campos vazios e que se eu fosse para o banco de trás, provavelmente nunca teria outra chance de escapar. Ele repetiu a ordem, e foi quando eu notei que a grande mochila dele estava ligeiramente aberta aos seus pés, revelando um grosso rolo de corda. Eu não tinha escolha a não ser tentar a sorte e fugir naquele momento, antes que fosse tarde demais.
Abri a porta e saltei para fora do carro em um movimento rápido. O homem tentou pular para me alcançar, mas eu corri para o outro lado da estrada e entrei no mato. Continuei correndo pelo campo até sentir que ele não conseguiria me encontrar. Então fiquei parado e esperei. Ele gritou algumas vezes da estrada, mas depois ficou em silêncio. Tudo o que eu ouvia era o vento balançando o capim ao redor. Fiquei imóvel, sem reação, por uns bons 30 minutos antes de voltar lentamente para a estrada. Olhei através do capim e podia ver meus faróis ainda iluminando o asfalto, com a porta do motorista ainda aberta. O homem não estava em lugar algum. Depois de observar por mais 1 minuto, corri até o carro, peguei meu telefone e voltei a correr para dentro do capim, ligando para a polícia. Não sabia se ele estava escondido em algum lugar, esperando por mim. Então não arrisquei ficar por lá. Eventualmente a polícia chegou e eu não conseguia acreditar que o homem não tinha levado meu carro. Ele deve ter apenas pego a mochila e fugido para o outro lado do campo, ou talvez até tenha tentado me perseguir pelo capim e não conseguiu me encontrar. De qualquer forma, ficou claro que as intenções dele não eram apenas me roubar, o que torna o cenário 100 vezes mais perturbador. Eu dei à polícia uma descrição do sujeito, mas até agora não houve nenhum avistamento. A história que vou compartilhar com vocês hoje começou quando eu tinha 16 anos, quando dividia com minha irmã o nosso quarto e a mesma cama. Lembro claramente do dia em que tudo começou. Foi numa noite de quarta-feira e lembro disso por um detalhe muito específico. Eu gostava de ficar acordada até tarde assistindo filmes que passava na TV aberta de quarta. Tínhamos uma TV no quarto, daquelas bem pequenas que mal iluminavam o ambiente, e o quarto também era pequeno. Havia apenas a cama e uma enorme penteadeira de madeira em frente a ela. A TV estava em uma mesinha ao lado, então eu ficava acordada com a televisão bem na minha cara. Quando o filme acabou, desliguei a TV para ir dormir. O quarto ficou completamente escuro, exceto por um pequeno espaço onde entrava a luz de um poste da rua. Não estava com sono, então fiquei olhando para a penteadeira, como se fosse por inércia, para cansar os olhos. Mas de repente algo chamou minha atenção. Vi um vulto preto ao lado dela, com cerca de meio metro de altura. Pensei que fosse um monte de roupas que minha irmã havia jogado ali, mas mesmo assim fiquei preocupada e tentei focar minha visão na escuridão para ver melhor. Foi então que o vulto se levantou, lentamente. Era uma menina de uns 10 anos, com um vestido muito sujo e com o cabelo cobrindo o rosto. Assim que ela se levantou, cobri meu rosto com o cobertor, morta de medo. Pensava que meu pai estava prestes a chegar, e por sorte logo depois ouvi a porta. Ouvi meu pai chegando. Pulei da cama e, sem olhar para aquele canto, saí do quarto gritando e corri para abraçar meu pai, que me encontrou na escada. Minha mãe acordou com meus gritos. Contei a eles o que tinha visto e eles acreditaram em mim. Nunca duvidaram de mim. Eu já não queria mais dormir naquele quarto. E minha irmã muito menos, depois de saber o que eu tinha visto. Também não quis mais assistir TV tão tarde, porque por alguma razão associávamos isso aos acontecimentos daquela primeira noite. Começamos a dormir na sala, mas eu comecei a adoecer. Perdi peso e minha pele ficou amarelada. Sangrava constantemente pelo nariz e meu período menstrual durava até 15 dias. Fui diagnosticada com anemia e, como minha mãe trabalhava o dia todo, minha avó se ofereceu para cuidar de mim, para me alimentar bem e me ajudar a recuperar a saúde. Então fui ficar com ela por um tempo. Mas o que quer que estivesse na casa, no meu quarto, me seguiu. Na casa da minha avó as coisas melhoraram, mas só por um tempo. Para começar, já não precisava dormir na sala, não dormia com medo. E comendo a comida da minha avó, comecei a me sentir melhor, menos fraca.
Dormia na mesma cama que uma tia da minha idade, mas era uma cama de casal, maior que a do meu quarto. A única coisa que me incomodava um pouco era que ela sempre me deixava sem cobertor no meio da noite. Acostumada a dormir sozinha, em algum momento da madrugada, ela se enrolava como um pastel. Então o que eu fazia era levantar e pegar outro cobertor para não acordá-la. Numa dessas noites, como de costume, o cobertor começou a escorregar do meu corpo e me acordou. Instintivamente puxei o cobertor de volta para me cobrir, mas ele foi puxado mais uma vez. Como aquilo sempre acontecia, me levantei para pegar outro cobertor, mas ao fazer isso, olhei para minha tia, que dormia profundamente, descoberta. Algo nos pés da cama me chamou a atenção. E ao olhar para lá, vi a menina segurando o nosso cobertor em suas mãos. Não sabia o que fazer. Não conseguia me mover. Não conseguia sair porque teria que passar por ela. Meu corpo só me permitiu voltar para a cama, fechar os olhos, me encolher em posição fetal e rezar para que aquela menina não se aproximasse mais. Não consegui nem tentar acordar minha tia. Quando o sol nasceu, finalmente tive coragem de abrir os olhos, mas não havia ninguém ali conosco. Corri para contar à minha avó o que tinha visto, para contar que ela havia me seguido. Percebi com pavor que ela me seguiria para onde eu fosse. Todos me diziam que talvez eu devesse perguntar o que ela queria, mas era muito fácil falar. Não faziam ideia do medo que eu sentia ao vê-la. Um horror que me congelava completamente, que me fazia sentir como se meu coração fosse falhar. Infelizmente, continuei sentindo sua presença, mesmo que nem sempre a visse. Voltei para casa e fiquei novamente no meu quarto. Dormia com a luz acesa e depois mudei todos os móveis de lugar, na esperança de que o ambiente parecesse diferente. Eu queria sentir que era outro quarto. A cama ficou encostada no guarda-roupa que não tinha portas. Era basicamente um espaço aberto com um tubo onde pendurávamos nossas coisas. Então, uma noite adormeci como sempre. Me acomodava de bruços, com o braço encostado no armário. Acordei quando senti algo tocando meu pulso, e antes de conseguir despertar completamente, algo me puxou e me jogou entre as roupas. A luz estava acesa, como sempre, então pude ver que não havia mais ninguém ali. Minha irmã já nem dormia mais comigo no quarto. Não entendi de momento o que poderia me puxar com tanta força, como se eu fosse uma boneca de pano. Porém logo soube que era ela. Ela ainda estava presa a mim, aonde quer que eu fosse. Até mesmo numa viagem à Praia de Santos, onde fiquei com alguns familiares, pude ver sua silhueta caminhando a noite toda. Nos meus sonhos a vi mais claramente, quase podia ver seu rosto. Nesses momentos me atrevia a falar com ela, a perguntar o que ela queria de mim, mas ela nunca respondia. Eventualmente, quando fiquei tão mal que pesava apenas 38 quilos, quando estava pele e osso, minha avó me levou a uma senhora para que fizesse uma limpeza espiritual em mim. Ela me disse que eu não precisava ter medo daquela menina, que ela não era um espírito maligno. Disse que ela queria me dizer algo que estava ligada a mim desde a noite em que comecei a vê-la. A noite em que despertou em mim uma sensibilidade que nem todos têm. Ela percebeu que eu podia vê-la e desde então se esforçava para entrar em contato comigo. Cada coisa que ela fazia era para chamar minha atenção. Mas a senhora também me disse que se eu não queria mais vê-la, simplesmente dissesse isso a ela, pedisse que por favor não aparecesse mais para mim. E claro, foi o que fiz. Sentei-me naquela noite na minha cama e pedi que ela não me procurasse mais. Disse que se precisasse de ajuda, que a buscasse com outra pessoa, porque de mim ela não conseguiria muita coisa. Desde então, nunca mais a vi. Mas algo me diz que esse não foi o fim da história. 4 anos depois, fui diagnosticada com câncer. Quando soube, lembrei-me dela. Lembrei-me de algo que a senhora que me fez aquela limpeza espiritual me disse em algum momento. Ela comentou que quando a alma está presa entre a vida e a morte, podemos ver o outro lado.
Lembro que respondi que eu não estava morrendo, mas na verdade eu estava, só que não sabia. Desde então penso que talvez isso fosse o que aquela menina queria me dizer. E bom, isso é tudo. Muito obrigada pela atenção.